Jair Bolsonaro está cada vez mais isolado. Agora o Carlos Vereza, aquele ator da Rede Globo que é bolsonarista de raiz, aquele de ir visitar Jair Bolsonaro no hospital, diz que está decepcionado com Bolsonaro por causa dos atritos com o Mandetta, com o ministro da Saúde. Tenho que fazer umas perguntinhas para esse Carlos Vereza. Se você também quiser responder, vem comigo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Por favor, aproveita e já se inscreve no canal. Dá essa força para fortalecer o nosso trabalho. Não custa nada, dá um clique aí. Se inscreve, valeu? E se você ainda quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99 e aí é a seu critério. Fechados? Pois é, gente. Dizem que quando o barco está afundando, os ratos são os primeiros a fugir. Carlos Vereza, aquele ator da Globo bolsonarista mesmo, de visitar Bolsonaro no hospital, aquele que defendia Bolsonaro com, sabe, com aquela ênfase toda, rompeu, tá de mal, tá brigadinho, tá decepcionado com Jair Bolsonaro, porque ele tá brigando com o Mandetta, né, o ministro da Saúde, que tá tentando trabalhar e o Bolsonaro, por ciúme, fica tritando com ele. Mas o que eu acho mais engraçado é que é assim, as pessoas sabem quem é Jair Bolsonaro, votam em Jair Bolsonaro exatamente porque sabem como ele é e acham que tem que ser daquele jeito, adotam o mesmo discurso, repetem as falas dele. Aí o cara governa sendo Jair Bolsonaro e as pessoas se decepcionam. Esperavam o que de Jair Bolsonaro? É isso que eu não consigo entender. Eu tenho realmente uma séria dificuldade para entender os bolsomínios arrependidos. Porque quanto que nós não falamos aqui do que ia acontecer, quanto nós não tentamos alertar, com quantos parentes até da família nós não compramos briga para tentar falar que isso não vai dar certo, isso vai ser assim, e não adiantou, as pessoas quiseram votar. Aí Jair Bolsonaro é simplesmente Jair Bolsonaro e as pessoas se decepcionam, estão arrependidas, nunca deveriam ter feito esse voto. Foi falta de aviso? Mas eu quero perguntar algumas coisas especialmente para esse Carlos Vereza. Eu gostaria de saber o seguinte, ele está decepcionado agora porque Jair Bolsonaro está atritando com o Mandetta, com o ministro da Saúde dele que está tentando trabalhar. Mas essa crise está sendo mal conduzida desde que ela começou. Lembra que no começo, quando tinha brasileiros que estavam presos lá na China e que estavam falando, pelo amor de Deus, vem buscar a gente aqui. Nem que a gente quiser comprar passagem lá com o dinheiro, não tem voo, não está tendo como sair daqui. Manda um avião buscar a gente. E o Bolsonaro disse que não. Disse que é caro. Era caro e tinha problema diplomático. Veja só, Carlos Vereza não achou estranho isso. Porque o presidente da República é quem? O presidente da República é um funcionário público que tem a função de nos proteger, de trabalhar por nós. Ele é um funcionário público, a gente paga imposto, põe dinheiro na mão dele e fala, ó, faz escola pra gente, faz hospital pra gente, é para cuidar da gente. Aí tem brasileiros, cidadãos brasileiros que estão falando, vem buscar o presidente, é o comandante supremo das Forças Armadas, ele que manda na FAB, a FAB tem o avião, a FAB tem o piloto, por que ele não manda a Força Aérea para lá? Só tem que gastar o combustível. Mas não quis ir buscar, foi contrariado, mas o Carlos Vereza não achou estranho. Estava achando normal o presidente não querer ser presidente, não querer proteger o cidadão brasileiro lá na China. Mas do mesmo jeito que ele não quis proteger o brasileiro lá, ele também não quis proteger o brasileiro aqui. Ele não queria fazer nada, ele dizia que a economia tinha que continuar, que as pessoas tinham que trabalhar, que não poderia fazer nada. Aí por pressão também, ele teve que fazer o isolamento, mas ele falou, para dar o isolamento, eu preciso que o Congresso decrete o estado de calamidade pública. Ele pediu, o presidente falou, eu preciso que decrete. Foi decretado. Foi decretado estado de calamidade pública a pedido do presidente, do jeito que ele quis. 15 dias depois, ele está querendo falar assim, se os governadores não relaxarem esse isolamento, eu vou relaxar por medida provisória porque a vida tem que voltar à normalidade.
Veja, não deu nem 15 dias, ele pediu para decretar estado de calamidade pública. Agora ele quer a vida correndo normalmente, mas foi ele que pediu. Você percebe? O cara que pediu para decretar estado de calamidade pública está querendo que as pessoas agora vão trabalhar porque a vida tem que seguir normalmente. O Carlos Vereza achou estranho? Não, o Carlos Vereza está achando tudo normal. E aí o presidente ainda fala assim, eu sou a favor de um isolamento vertical para proteger os nossos velhinhos, só as pessoas do grupo de risco. Veja, não tem nenhum estudo no mundo que comprove a eficiência desse isolamento vertical. Ainda mais no Brasil, quando a realidade das famílias é, muitas das vezes, a mãe precisa sair para trabalhar, tem filhos pequenos que ficam sendo cuidados pela avó, e aí quando a mãe volta para casa, ela pode contaminar os filhos e a avó. Então, que isolamento vertical que é esse que ele quer fazer? Isso não existe, isso é um disparate da cabeça dele. Mas Carlos Vereza achou estranho? Não, estava achando normal, estava achando bonito também. E esse critério, esse conceito que ninguém sabe de onde ele tirou de grupo de risco? Isso daí eu acho que ele precisa explicar o que é grupo de risco. Porque você vai me dizer assim, pessoas com mais de 60 anos e pessoas com uma doença pré-existente são grupos de risco. A minha mãe tem mais de 60 anos, certo? Ela é hipertensa, ela é diabética. Grupo de risco assim, grupo de risquíssimo, vamos dizer. Tá vivendo a vida dela normalmente. Ela tem mais de 60 anos já há alguns anos, ela tem diabetes há alguns anos, ela tem hipertensão há alguns anos e vive normalmente. Quer dizer, a culpa não é do diabetes. Se ela pegar essa doença e morrer, a culpa não é do diabetes, a culpa não é da hipertensão, porque ela faz consultas, ela controla, ela vive normalmente. Ela tem 73 anos e ela vive normalmente, ela tem uma vida tranquila, estabilizada, a vida dela não está em risco. Então, como é que as pessoas acham que existe um grupo de risco? O risco é a doença. Olha a inversão de valores. O grupo que é de risco? Não, esse grupo não é de risco. Se morre, vão falar, mas também era diabética? Mas também era hipertensa, quer dizer, a culpa é do doente. Ela está vivendo numa boa, não é ela que é o risco. O risco é a doença, não existe grupo de risco. Isso é uma mentira. Mas Carlos Vereza achou estranho? Nem um pouco, estava apoiando até agora. E vem ainda aquele argumento maluco de que as lojas precisam vender, o comércio precisa voltar a trabalhar, a economia precisa girar, que senão o país quebra. Gente, um país que não consegue cuidar dos seus cidadãos, não é a vida inteira não. Ninguém está pedindo para cuidar da gente igual o governo cuida das filhas dos militares, né? Que tem aquela pensão vitalícia gorda. Não, é 2, 3 meses. O Brasil não é um país pobre. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. É sério que não dá para cuidar das pessoas que nem são todas. Né? Os aposentados não precisa cuidar, não vai alterar nada para eles. Eles não vão perder um centavo de renda, não precisa ajudar. Outras categorias, por exemplo, quem trabalha em supermercado, quem trabalha em farmácia, está tendo até mais trabalho, não precisa cuidar deles. É uma parcela da população. E não é para sempre, 2, 3 meses. Um país que está entre as 10 maiores economias do mundo não consegue cuidar dos seus cidadãos? É sério isso mesmo? E aí, não, mas o comércio precisa vender, porque senão as lojas vão quebrar. Gente, não é hora de comprar nada agora. O velho da van quer abrir a loja dele, a gente não tem que comprar puff, a gente não tem que comprar esguicho de jardim, não tem que comprar almofada para nada, não. Ninguém sabe o que vai ser daqui para frente, quanto tempo isso vai durar. Quem tiver dinheiro tem que segurar. Não é para abrir loja, para a gente não ir comprar, mas é também para a gente não gastar o dinheiro agora, porque ninguém sabe o que vem. Você percebe? O Carlos Vereza tá achando isso tudo normal, tá batendo palma até agora, mas dá para piorar. Porque ainda tem esse raciocínio maluco de que assim, é melhor que vá todo mundo trabalhar, pega todo mundo logo que tem que pegar, aí quem tiver que pegar, pegou, quem tiver que morrer, morreu, e a vida segue. Algumas pessoas vão morrer? Vão, eu lamento. Quem não ouviu o presidente falar isso? Algumas pessoas vão morrer? Vão, lamento. Carlos Vereza estava achando isso normal. Agora eu pergunto para você, faça só uma conta. Dizem que a letalidade dessa doença é de 2%. Olha só, vou dar um exemplo da minha cidade. Eu moro em Bauru, que é uma cidade média,
que tem seus 450, 500 mil habitantes. Vamos por 500 mil só para arredondar a conta para ficar fácil. 2% de 500 mil, se fizer o que ele quer, deixa todo mundo pegar, 2% sabe quanto dá? 10 mil pessoas. 10 mil pessoas que antes de morrer vão ficar doentes e vão precisar de UTI. Você sabe quantas vagas de UTI existem aqui em Bauru? Eu fui procurar esse número. Sabe quantas vagas tem? Não tem 10 mil, não tem 5 mil, não tem 1.000, não tem 100. Tem 78 vagas de UTI. Você acha que Bauru é diferente do resto do Brasil? Você acha que em algum lugar está sobrando vaga de UTI? Bauru é uma cidade de 500 mil habitantes, um pouco menos talvez, tem 78 vagas de UTI. Você acha que está sobrando vaga? Imagina com 10 mil pessoas, essas só as que morreriam, iriam precisar de atendimento. Nós vamos chegar na situação da Itália, tem que decidir que velhinho nós vamos deixar para morrer em casa, que velhinho nós vamos tentar colocar numa UTI. Mas Carlos Vereza estava revoltado com isso? Estava achando normal. Agora que está tendo atrito, que a gente está vendo o estrelismo, o egocentrismo, essa ciumeira que ele tem, que ninguém pode trabalhar no governo dele, tem que obedecer a ele, agora ele decide romper. Mas todo mundo sabia que ele era assim. Então, a gente dizia, cansamos de alertar. Foi ou não foi? Com quantas pessoas você não brigou? Jair Bolsonaro está ficando isolado simplesmente porque ele é Jair Bolsonaro. Se tem uma coisa que ele nunca fez, foi prometer casa popular, prometer vaga de hospital, prometer melhorar a educação, casa própria. Ele nunca prometeu nada disso. Ele sempre prometeu destruir, acabar com a petralhada, acabar com os comunistas. A proposta foi sempre destrutiva e essas pessoas aceitaram. Sinceramente, eu tenho muita dificuldade para entender esses bolsominions arrependidos, porque todos quando votaram eram adultos. Votaram sabendo em quem estava votando. Agora, está decepcionado com Jair Bolsonaro simplesmente porque ele está sendo Jair Bolsonaro? Acho estranho. Tenho dificuldade para entender. Mas é só mais um. É só mais um. Jair Bolsonaro está cada vez mais sozinho, ele não tem mais o apoio do Congresso, ele não tem mais o apoio do Senado, ele não tem o apoio dos ministros, ele não tem nenhum partido, ele está cada vez mais isolado e ele está virando uma figura decorativa. É questão de tempo para ele cair. Ele só não cai se isolado ele não atrapalhar, porque agora ele não tem apoio de ninguém, ele está completamente isolado porque ele é um lunático. E quem ainda não viu, eu não posso falar nada, porque não é falta de aviso. Desde 2 anos atrás que nós já estamos avisando. É ou não é? Então é isso. Um grande abraço para vocês e eu já fui.